Nessa semana do dia 18 de maio até domingo, dia 24, a gente tem um montão, mas tem um monte de movimentos acontecendo para variar. 2026 vem com logo com balde astrológico para cima da gente, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a entrada de Marte no signo de Touro, o Mercúrio em conjunção com Urano e o Vênus entrando no signo de Câncer. É muito movimento para uma semana só, mas bora lá analisar cada um desses pedaços e ver como que a gente pode tirar as melhores energias. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano. Trabalho com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos com os meus clientes, venho acompanhando eles aí em médio e longo prazo para a gente poder extrair o melhor do mapa de todo mundo, e também sou especialista em Plutão em casa 8. Então, se você quer fazer suas previsões, fazer seu mapa natal, conhecer a terapia astrológica ou fazer alguma sessão específica sobre algum ponto do seu mapa, como casa 8, como Plutão, como os eclipses, qualquer coisa que você quiser fazer especificamente, a gente pode fazer uma sessão voltada só para isso, não precisa ver o mapa inteiro e todas as previsões, a gente pode analisar um pedaço só, tá? Quer saber como é que funciona? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem um link para você me chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, ver os valores dos serviços e também fazer o agendamento para a sua sessão. Bacana? Antes da gente ir para o tema do vídeo, eu quero dar dois recadinhos aqui. Então, se você já conhece esses recados, é só olhar aqui embaixo na timeline, está tudo dividido por capítulos, é só ir direto lá para a parte que você quer ver, tá bom? Primeira coisa, para você que está começando a sua vida de astrólogo ou de astróloga, você ainda está no finalzinho dos seus estudos ou já está trabalhando com astrologia há algum tempo e quer expandir os seus horizontes, estamos contratando. A Academia Astrológica está expandindo e eu preciso de pessoas aqui. Então, eu estou procurando por parceiros e parceiras para fazer parte aqui do time da Academia Astrológica. Você que quer começar a trabalhar com astrologia e realizar sua missão de vida e ganhar uma grana com isso, agora é a oportunidade, tá? Estou fazendo um processo seletivo que vai até dia 13 de junho. Então, para você saber como que funciona, o que você precisa para apresentar, tem um teste, tá? Um processo seletivo. Porque se você quer vir trabalhar comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp. Me chama lá, fala: Nando, sou astrólogo, sou estudante, quero começar a trabalhar, quero trabalhar com você. Me explica como funciona. Mano, me chama no WhatsApp e eu vou te explicar direitinho como funciona todo esse processo que a gente está fazendo. E o segundo recado é para você que quer fazer, quer estudar astrologia aqui na Academia Astrológica. Tem duas formas de você fazer isso. Primeiro, que tem uma playlist chamada Curso Gratuito de Astrologia, que tem mais de 60 aulas, que vai bem do básico da astrologia e aulas um pouco mais elaboradas dentro dessa playlist para você poder começar a entender melhor um pouco essa astrologia, que é muito complexa, é muito mais difícil do que as pessoas pintam por aí, é muito mais do que signos e planetas, é toda uma conversa complexa. E você que quer se aprofundar nesses estudos, na área de membros aqui do YouTube, tem 3 oportunidades, tem 3 níveis diferentes para você começar a estudar. Tem o mini curso de signos, tem o mini curso de signos e planetas e tem o curso completo de astrologia, que está em construção e que vai ser finalizado, se tudo der certo, no final de 2027, onde vai ter todas as técnicas de previsão, toda a forma de interpretação, inclusive aulas sobre terapia astrológica. Bacana? Então são esses os recados. Bora lá falar sobre essa semana a partir do dia 18 de maio. Muito bem, galera, olha só, a gente tem uma semana super agitada, né? Bom, a gente está vivendo um período super agitado astrológico, né? Porque vocês já sabem, já faz tempo aí, os planetas geracionais mudando de signo, o Netuno e o Saturno entrando em Áries esse ano, tem o Urano fazendo esse movimento para lá também, para o signo de Gêmeos, o Plutão que já passou definitivamente para Aquário, já a gente tem o Júpiter passando para o signo de Câncer. É um monte, são muitos movimentos ao mesmo tempo, né? Isso é uma intensidade muito forte de energia que está circulando o nosso planeta aí, trazendo várias situações, né? Várias coisas estão se desdobrando aí, tanto no mundo externo, mas principalmente, como é o meu foco, no seu mundo interno. Eu estou muito mais preocupado, mas assim, muito mais preocupado em ajudar você a entender o que é esse Saturno em Áries na sua vida, o que é esse Plutão em Aquário, que tem gente se descabelando por causa dele.
Entender os eclipses que estão acontecendo esse ano, ou esse trânsito de Júpiter, tudo isso tem uma influência no nosso dia a dia e que para você saber como isso está impactando, é importante você assistir os vídeos meus e dos meus colegas também, os que sabem o que estão falando, né? E aplicar isso no seu dia a dia, aplicar isso no seu mapa. Isso não é uma coisa simples. Para quem está começando a visão astrológica e tal, às vezes as coisas podem ficar muito complexas, são muitas explicações diferentes, pode confundir. Aí você tem que fazer a sua sessão com o seu astrólogo de confiança, mais conhecido como Nando. Né? Você veio fazer essa sessão, a gente vai colocar todos esses trânsitos em cima do seu mapa e ver o que é que está acontecendo, porque pode muito bem ser que esses trânsitos não estão influenciando a sua vida diretamente. Porém, esse ano eu tenho visto assim, eu vou falar para vocês que eu já fiz atendimento para burro esse ano já, mas eu vou arriscar aqui, 75% dos atendimentos que eu fiz esse ano estão sendo altamente influenciados por todos os planetas. Porque pensa assim, todos os planetas estão conectados, tá? Estão fazendo aspectos entre si. Saturno, Netuno, Urano, Plutão, tá todo mundo conectado de uma forma ou de outra, tá? Se você tem um pedaço do seu mapa que está, por exemplo, numa conjunção com Plutão, todos os outros planetas estão se conectando com ele também. Então a gente tem uma baita de uma energia trabalhando ali dentro e também potencialmente esses outros planetas estão entrando em outras casas e mexendo em várias situações. O que a gente precisa prestar atenção, especialmente para quem está sob grande influência desses trânsitos? Que a vida vai ficar agitada, cara. A vida vai ficar agitada, a vida às vezes pode ficar muito frustrante, a vida pode ficar ter várias dificuldades e desafios intensos acontecendo que pode gerar uma ansiedade, uma angústia, mas tudo tem um caminho, tudo tem uma informação, tudo tem uma visão que você pode transformar em ação para poder aplicar e construir uma realidade diferente, mesmo que essa ação não esteja diretamente envolvida com o ponto da sua preocupação. Por exemplo, tem muita gente que... 100% das pessoas está preocupada com dinheiro, certo? Isso não é uma viagem na minha mente. Todo mundo vem falar comigo ou quer saber de viagem e dinheiro, trabalho e dinheiro, relacionamento e dinheiro, saúde e dinheiro. É sempre dinheiro, sempre tem dinheiro no meio do caminho. Às vezes, os problemas que a gente está desenvolvendo, vivendo dentro dessa área financeira não estão ligados diretamente com a área financeira, mas a gente pode trabalhar questão de saúde, de relacionamentos, de espiritualidade, porque através do direcionamento de energia para o setor que está mais faminto, é que o resto se encaixa, como se fosse um dominó. Você dá energia ali, o resto começa a funcionar. Então isso tem que ser feito sempre de uma maneira individual. Quando a gente faz essas análises, a gente vai ver vários movimentos e vem com várias suposições. Agora eu vou falar sobre Marte em Touro para vocês, que é bem bacana. Tem várias suposições, mas que isso pode ou não encaixar na sua realidade, pode ou não ajudar. Por isso que tem que ser feito sempre de forma individual. E uma coisa que eu canso de falar para vocês, e eu vou falar até o dia que eu morrer, se eu estiver trabalhando com astrologia até lá, né? Qual que era a coisa que eu falo até eu morrer? Calma, pera. Sim, Então, quando você... Um monte de pessoas fala que já fez seu mapa natal, ou que já tem o mapa natal, ou já fez as previsões. E a maioria dessas pessoas fizeram por texto, receberam um texto pronto de astróloga famosa aqui, site famoso lá, bababá, aquela coisa toda. Fazer o mapa natal e fazer as previsões por escrito não é a melhor experiência que você pode ter astrológica, tá? Não tá errado, deixar bem claro aqui. Todos os grandes famosos aí, os grandes fortes, fazem o melhor conteúdo possível. Só que esse texto, ele é um texto que é conceitual, ele é preto e branco. E aquilo pode muito bem não se encaixar direito na sua vida, porque tem que ter um nível de interpretação que é complexo, que não dá para produzir um texto individual para cada um, com um grande volume de pedidos, né? Só para vocês terem uma ideia, muitos anos atrás eu fazia as previsões, eu fazia uma sessão por vídeo, gravava a sessão por vídeo, e depois eu produzia um texto para as previsões daquele cliente, semana por semana, ao longo de um ano inteiro. Só que esse texto ele era produzido conforme a história da pessoa, conforme o que ela me contou na sessão por vídeo. Você imagina eu atendo 3 ou 4 pessoas por dia fazendo previsões. Imagina, no final de um mês, literalmente fica impossível de produzir um texto
individualizado, fica inviável produzir um texto individualizado. E aí, por isso que as pessoas entregam textos prontos, conceituais. Você pega um pedaço daqui, Saturno em trânsito na casa 3 significa isso aqui conceitualmente, põe lá naquele texto e manda para você. Não está errado, mas aquele Saturno lá, ele pode estar fazendo um aspecto com Lilith, fazendo um aspecto com Saturno, com o ascendente, ou ele está, né, fazendo uma quadratura com... Enfim, tem um monte de coisa que fica mais complexo que isso tem aplicações individuais, porque... a sua visão é a sua visão. Não importa que você é de touro e eu sou de touro, que a nossa visão é a mesma. É sempre diferente. Então a maneira como símbolos se expressam no mapa de uma pessoa sempre tem expressões e roupagens diferentes. É por isso que a gente tem que sempre contar isso para um astrólogo. O astrólogo vai olhar para o mapa, entender o que você está dizendo, traduzir de volta para você e falar, olha, precisa fazer isso, isso e aquilo. O texto vai ajudar? Vai ajudar. Ele vai ser a melhor experiência? Não. Então, se você considera que você já fez seu mapa, porque você comprou um mapa por escrito, pode repensar essa história e chamar o Nando aqui no WhatsApp para a gente fazer seu mapa astral, tá? Seu mapa natal. Mapa natal, a melhor experiência de um mapa natal, cara, é pelo menos 1h30 de conversa, no mínimo. O mapa mais longo que eu já fiz na vida foram 4h30 de mapa. Hoje em dia, os mapas estão aí entre 1h30 e 2 horas, tá? E sempre é uma experiência super profunda e sempre uma experiência super complexa. Por isso que o texto, ele ajuda, mas ele não resolve. Bacana? Bom, dito isso, vamos lá falar sobre esses movimentos aqui. A gente vai começar com o Marte em Touro. Bora lá falar sobre Marte em Touro. Marte entrou no signo de Touro, ou vai entrar no signo de Touro, no finalzinho do dia 18 de maio, tá? Vamos tirar essas casas aqui para ficar mais fácil, bora lá. Então o que a gente tem aqui? O Marte está no finalzinho do signo de Áries e ele está em conjunção com Quirón. Para você que não viu, umas semanas atrás eu fiz um vídeo falando só especificamente sobre essa conjunção de Marte com Quirón. Fica ligado, vai lá, quando acabar o vídeo, vai lá na página principal do canal, procura aquele vídeo que é super interessante para a gente entender o que isso pode estar produzindo no nosso dia a dia. E muita atenção, mas assim, muita atenção para todo mundo que é de touro, inclusive eu, né? Um monte de touro, pessoas de touro. Todo mundo que tem Sol em Touro, e especialmente quem tem Quirón em Touro, que está liberando os 50 anos, vai passar pelo retorno de Quirón ao longo dos próximos anos, tá? Então é uma fase que é super importante, que eu vou desenvolver um vídeo mais para frente para a gente conversar sobre isso. Mas agora a gente tem esse Marte aqui passando para o signo de Touro. A gente precisa pensar algumas coisas a respeito disso, né? O título do vídeo é Potência não é nada sem controle. E é mais ou menos isso que a gente vai aprender do Marte passeando pelo signo de Touro. Eles são símbolos incompatíveis. O que quer dizer? Que o Marte ele não funciona do jeito que ele gostaria de funcionar no signo de Touro, porque o Touro é aquele negócio. O touro é meio baiano, manja, cara, não, oxi, mais devagar, né, não tem pressa, o negócio foi desse jeito, que você tem uma energia de Marte que é super impulsiva, é super corajosa, é imediata, é fogo, né, e ele entra num signo que é mais pacato, ele é mais lento, ele é mais estratégico. Então, o que se fala, astrologicamente, a gente fala que o Marte está num signo de exílio. Ele funciona muito bem no signo de Áries e no signo de Escorpião, que ele está em domicílio, ou seja, ele funciona 100% da potência que ele pode. E quando ele passa para um lugar onde ele não funciona tão bem, ele tem uma queda de produção, ou ele tem uma queda de satisfação. Imagina assim, como se você pessoa, tá ali na sua casa, vivendo super bem, fazendo o que você bem entende, e você vai para a casa de uma pessoa, com um amigo do seu irmão, sei lá, um amigo de um amigo. Você entra nessa casa, você não tá super à vontade, você não pode ligar a TV, você não pode ir na geladeira, você não pode ter mau comportamento no banheiro, né? Você não pode ser uma pessoa folgada, né? Você tem que viver dentro das regras que aquele setor está te proporcionando. E o Marte, quando entra em Touro, ele não consegue agir com toda a potência, com a impulsividade, com o movimento, com a excitação, com aquela energia bombástica que ele tem, né? Ele é meio como se um carro estivesse passando na lama.
Então ele vai ficar mais lento, ele fica mais devagar. E isso pode provocar muita impaciência, muita nervosismo, ansiedade, especialmente para os mapas que tem muito elemento ar e muito elemento fogo, que são os dois elementos que são mais velozes, né? Eles querem as coisas acontecendo com mais velocidade. Então são energias que são meio que incompatíveis. Porém, quando você tem o Marte em Áries, ele vai falar sobre impulsividade, certo? Só que é uma impulsividade sem estratégia. É aquela proatividade vazia, sem direcionamento. Ah, quero levantar e ir lá. Tá bom, você levanta e ir lá, mas você não pensou no que você vai fazer lá. Ah, eu quero descer e ir na cozinha. Tá, mas você vai chegar lá e vai fazer o quê? Ah, não sei, quando eu chegar lá eu vejo. Ah, eu quero atravessar aquela rua lá. Tá bom, você vai, mas tem alguma coisa interessante do outro lado? Não, não tem, eu só quero ir. Então é meio um direcionamento impulsivo de, eu vou fazer. Mas você não pensa no quê? Não sabe qual é a consequência daquilo. Dadas as devidas proporções e composições de mapa, lembra que tem que ser sempre feito isso de forma individual. Quando você tem um Marte em Áries, para determinadas situações ele pode ser excelente, mas para outras ele pode causar acidentes, batidas, hematomas, discussões, violência, sangramento, queimaduras, enfim, um monte de coisas que poderiam ser evitadas se a gente para, examina, raciocina e toma atitude, tá? Então, esse movimento de Áries, ele é interessante. Quando você passa... Ele é interessante em determinados momentos. Só que quando você tem isso passando para Touro, ele pode ficar muito melhor, mas ele pode ficar muito melhor se você fizer exatamente o que eu descrevi agora. Eu tenho que tomar uma ação, então eu vou pegar, eu vou olhar para aquilo, eu vou criar uma estratégia, eu vou girar o meu foco, eu vou pensar em passo a passo, vou coordenar, vou pensar, vou concentrar a minha energia na hora que chegar o momento ideal, aí eu vou naquela direção e eu vou conseguir conquistar o meu objetivo a médio e longo prazo, tá? Porque Touro é devagar, constante lá para frente. Então, na hora que a gente começar a viver essa passagem de Marte em Touro, eu tenho uma série de ativações em mapas individuais que podem gerar ações muito construtivas a médio e longo prazo, mas que precisa de paciência, precisa de uma visão mais estratégica e mais a longo prazo, porque senão vai gerar muito nervosismo e muita ansiedade. Principalmente o pessoal que, como eu falei, né, tem muita coisa em Gêmeos ou tem muita coisa em Aquário também, né, o pessoal que é super ariano ou Sagitário, que são pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas com mais intensidade, mais rápido, sem ficar ruminando muito, sabe? Já aí vai e faz. Essa fase ela pode gerar essa dificuldade, essa sensação de que a coisa não está indo, somado com o Saturno em Áries, que traz uma certa destemperança, né? uma dificuldade de conseguir criar a paciência e agir conforme se tem objetivos, né? O Saturno em Áries é um planeta que não funciona tão bem, que funciona mal da forma como o Marte em Touro. O Saturno é um planeta de paciência e estratégia. E em Áries ele não consegue fazer isso, ele está todo meio atrapalhado. E o Marte entrando para lá em Touro é a mesma coisa, só que ele não consegue agir. Então tem um que não consegue agir, o outro que não consegue agir, todo mundo fica ansioso porque nada dá certo. Manja? Então a gente tem que pensar, a gente tem que ter paciência, a gente tem que se esforçar para ter paciência e uma visão estratégica, porque agora pode ser que na questão da atitude, na questão do planejamento, da visão de conquista de objetivos, a gente dê uma desacelerada no processo, diminui um pouquinho a energia para fazer exatamente isso, criar controle para potência. O Touro é um signo muito forte de conquista física, material. Quando você coloca o Marte ali, é como se você estivesse concentrando a energia, concentra, e aí você solta e ele vai direitinho onde você quer que vá. Mas ele vai devagar e sempre. Você não vai começar um negócio hoje e vai resolver amanhã. Ele vai ter um tempo de consolidação, ele vai demorar um tempinho para andar. Qual que é o lado negativo dessa história? O resto da galera que tem muito elemento água e elemento terra no mapa pode entrar num processo de procrastinação muito forte. Que o Marte em Touro é devagar, quase parando, se você não sabe usar ele. É devagar, quase parando na real mesmo. Parece eu acordando, né? Eu começo a acordar às 6 e eu levanto da cama às 8. Não é verdade, tá? Mas é mais ou menos isso.
Então você tem um processo super lento. E como fica muito lento, fica muito devagar, e essa cadeira tá gostosa, e lá fora tá chovendo, e o chocolatinho, e eu não vou pra academia hoje, eu não vou nem levantar da cama hoje, eu vou pedir um iFood, mas aí na hora que eu chegar o iFood, eu não vou descer, eu vou ligar pro meu vizinho, vou falar que chegou uma encomenda pra ele lá embaixo, ele vai lá e de repente fala que é pra mim, aí ele traz aqui pra mim porque ele é gentil. Aí eu não preciso me mexer. Então o ponto é exatamente esse, se a gente não ficar ligado, esse Marte em Touro vai dar uma freada fortíssima em todos os planos. Então a gente tem que saber discernir direitinho qual que é o plano, qual que é a ação, analisar o nosso comportamento, o nosso direcionamento para poder usar essa potência de Touro e chegar no lugar que eu quero chegar, tá? Esse Marte aqui, ó, no signo de Touro, ele vai entrar aqui no finalzinho do dia 18 e ele vai ficar lá, deixa eu arrumar aqui, peraí, e ele vai ficar lá, ó, até dia 27, até dia 27 e dia 28 de junho, tá? Então são um mês e meio, é um mês e meio, né, que o Marte em Touro vai ficar lá. Então o que é legal é você pegar o seu mapa, identificar onde está o signo de Touro, se tem entrada de casa, se tem planetas no meio do caminho e prestar atenção em quais são as ativações que esse Marte vai fazer. Como o Marte é o planeta da atitude, do movimento, quando ele passa no mapa, ele se conecta com alguma coisa, com alguma entrada de casa, um asteroide ou um planeta, ele inicia um ciclo novo de 2 anos daquele pedaço do seu mapa. Então, por exemplo, aqui, ó, se isso aqui fosse o mapa de uma pessoa, que não é, tá? Isso aqui é o mapa é o mapa da semana só. O Marte entra aqui, ó, na casa 8, tá? Então, quando ele entra na casa 8, ele inicia situações que estão envolvidas com a casa 8 na vida dessa pessoa, que tem um desenvolvimento de 2 anos. Ele vai dar a volta aqui em 2 anos. Quando ele chegar aqui de novo, daqui 2 anos, ele inicia um outro ciclo. Vai levar mais 2 anos, tá? Então isso aí o que que é? É um projeto novo que nasceu, você tem uma atitude e ao longo desse trajeto a gente tem várias situações, tem vários momentos em que a gente tem desafios, a gente tem resultados, a gente tem conquistas, a gente tem problemas. A gente vai medindo isso conforme o tempo vai passando pelos aspectos que são feitos ao longo desse trânsito de Marte. Bacana? Então esse é o Marte em Touro, tá? Eu acho sensacional, não só porque eu sou taurino, mas é porque eu também não sou muito fã de ações descoordenadas e aleatórias. Eu gosto de coisa objetiva, focada, e que esse Marte pode ajudar bastante a gente nisso, tá? Mas lembra, tem que ser feito isso de uma forma individual para você ver qual que é a área que você tem que colocar atenção. Não é só o Marte em Touro, você vai pensar em dinheiro. É também isso, mas é qual é o setor do seu mapa que está sendo movimentado por esse Marte. Bacana? Muito bem, vamos falar sobre o Mercúrio em conjunção com Urano no comecinho dessa semana. Muito bem, olha só, o que a gente tem aqui, e já está valendo já há algum tempinho, é a conjunção do Mercúrio com... Opa, peraí, deixa eu voltar a tela aqui, senão vai ficar atrapalhado. Pronto. Então a gente tem a conjunção do Mercúrio, que é esse planeta com as anteninhas, tá? Junto com esse Urano, que é outra anteninha. O que é importante nessa história? Isso não é de hoje. Tá? Isso já vem acontecendo há algum tempinho, pelo menos uns 10 dias aí talvez, quando o Mercúrio estava no finalzinho do signo de Touro. Tá? Porque você tem um espaço, a conjunção acontece não só quando eles estão exatamente iguais, mas tem um espaço entre os planetas ali que ele já começa a ser ativado. Tá? Então a gente tem essa conjunção já rolando há algum tempo, mas agora vai ficar mais forte porque o Mercúrio passou para o signo de Gêmeos, de onde ele fica em domicílio. Lembra que eu falei na história do Touro ali, de exílio? O Mercúrio em Gêmeos fica em domicílio. E essa energia de Gêmeos começa a ganhar mais potência porque já o Sol de hoje, né, o Sol que a gente tem hoje, está no finalzinho do signo de Touro, passa lá para o signo de Gêmeos. Então você tem a nossa grande estrela saindo, encerrando um ciclo no melhor signo do zodíaco e passando pro signo de Gêmeos, que é brincadeira, é brincadeira. Ele passa para cá, então ele coloca muita potência dentro da expressão geminiana no nosso dia a dia. Todo ano ele faz isso, né? Quando ele entra no signo de Gêmeos, ele eleva a característica do signo de Gêmeos. E aí a gente tem o planeta da comunicação e raciocínio, que é o Mercúrio já dentro da casa boa dele, e coloca junto o Urano, que é outro planeta mental,
super criativo, super inteligente, absurdamente dedutivo, capaz de criar realidades inacreditáveis e perceber, compreender a realidade de uma forma completamente diferente do que a gente vive, né? Um planeta visionário que entra numa energia muito forte dessa produção mental, né? Da forma de comunicação, dos avanços tecnológicos, da maneira como a gente conversa com as pessoas, da absorção de informações, da criação de informações importantes e inteligentes. Então a gente tem uma fase que pode ser super legal e muito próspera para você começar cursos novos, para você começar aquele livro que você quer, para você comprar aquele curso online que faz um tempão que você está com dificuldade, que você não sabe se compra, se não compra, porque é caro, eu não sei se eu consigo entender ou consigo fazer a gestão do meu tempo para absorver isso. Esse movimento aqui ele é super poderoso, ele é super positivo para a gente absorver essas novas informações e melhorar a nossa capacidade intelectual. Ele vai amplificar muito essa energia mental. Então, ó, pensa só, a gente tem uma energia entrando em touro, que é para diminuir a intensidade, para diminuir como é que fala? Diminuir o... Oxe! Velocidade. Para diminuir a velocidade e a quantidade de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ele entra em touro, ele foca e ao mesmo tempo tem um Urano em conjunção com Mercúrio e o Sol. Né? Então nessa fase, ó, diminui a intensidade física, foca no negócio, você traz a informação, você traz essa capacidade de aprender, esse foco em outras coisas e descobre coisas diferentes para trazer para sua mente. Aqui é um momento maravilhoso de você começar e terminar um livro, por exemplo. De você começar e terminar uma conversa bacana, uma conversa difícil até. Ou de você começar e terminar aquele curso com 300 aulas lá que você quer fazer da Academia Astrológica. Né? Você conseguir sentar não só para poder aprender alguma coisa, mas a capacidade de absorver essas informações, firmar essas informações na sua mente e entender o que é que você vai fazer a respeito disso. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Né? Isso é um movimento que é muito legal, eu gosto bastante disso porque eu produzo bastante conteúdo, eu escrevo muito e eu leio bastante, então essas coisas vão me ajudar muito no meu dia a dia. Eu estou de olho nisso aqui já faz tempo já. Inclusive, eu acho, como eu estou com muito pedido para isso, eu acho que no segundo semestre eu vou abrir turma do meu curso de astrologia, que faz 3 ou 4 anos que eu não, 3 anos que eu não tenho uma turma nova. Acho que eu vou fazer isso. O que vocês acham? Põe aqui nos comentários se vocês participariam do meu curso de astrologia. Então a gente tem essa demanda mental super forte acontecendo aí a partir de já, tá valendo agora, né? Só que a conjunção de Urano com Mercúrio vai durar pouco, vai só até o dia 22 de maio. Então é dentro deste período que eu tenho que colocar bastante atenção e buscar essas informações e transformar isso em objetivos, em uma visão de futuro bastante interessante. Só que é uma conjunção, né? Conjunção tem positivo e negativo funcionando ao mesmo tempo, bicho. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Urano é um planeta absurdamente temperamental, raivoso e irritadiço, e o Mercúrio é aquele negócio, né, que você fala, aquele sincericídio, né? Você junta os dois, se a pessoa não está muito centrada ali, é bate-boca na certa, né? Então as relações, né, as nossas relações sociais podem aí aparecer ter algum tipo de problema, pode ter conflitos, e conflitos assim, do nada. Pode vir aceitar aqui, bom dia por quê, cara? Aí você fala, aí voa a garrafa, né? Vai a chinelada, vai aquela bagunça toda. Uma discussão né? Porque a gente tá com a cabeça muito cheia de coisa, a gente tá nervoso, aí o cara fala um negócio, entende outro, aí fica meio confuso a história, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a mente faz com que a gente tome decisões e percepções que não são muito ligadas com a realidade, porque a gente está com muita pressa, a gente está muito acelerado. Teve um tempo atrás aí eu fiz um mapa de uma pessoa que a gente estava rindo porque, não sei se foi terapia, se foi previsões, eu não lembro direito qual que foi a história, mas lembro que ela falou assim, lembrei quem foi, foi você, lembrei.
Que ela falou assim, ah não, porque meu povo é muito lento, nossa, é muito devagar, na hora que ela tá falando um negócio eu já entendi o que ela quer dizer, eu já sei que eu vou responder, eu já sei o que ela vai responder na minha resposta, eu já sei para onde a gente vai. Então pula tudo essa história, vai direto para onde a gente vai. Não precisa ficar explicando tudo. Só que essa pessoa tem um Urano super forte no mapa, quer dizer, ela tem uma capacidade dedutiva super. Uma pessoa que é mais lenta como eu, que tem um Mercúrio em Touro, precisa passar pelo processo, né? Precisa construir o raciocínio. E pode muito bem ser que no meio do caminho eu mude de ideia e eu não vá para o direcionamento que você deu para a conversa. E aí isso pode gerar esses conflitos e esses desentendimentos. Então, de uma forma geral, pode ser bem bacana, pode ser muito interessante. Novidades tecnológicas, novidades de comunicação, inteligência artificial, tudo isso pode ficar bastante em evidência ao longo dessa semana. Na verdade, ao longo do período todo que o Urano vai estar em Gêmeos. Certo? Ó, lembra, presta atenção, isso tem que ser feito no seu mapa, tá? Não vai achar que isso vai acontecer em todos os lugares de forma simples, porque pode ser que isso aqui esteja acontecendo na sua casa 12, que é a casa da espiritualidade. Como é que você vai lidar com isso, né? Isso sempre tem que ter conversado, isso sempre tem que ser conversado com um astrólogo ou uma astróloga para elas poderem te orientar nas ações que você precisa. Muito bem, por último a gente vai falar sobre o Vênus. Vênus, eu falo o Vênus, tá? Porque eu não falo a Vênus, não, porque eu não estou falando da deusa, eu estou falando do planeta. Então é o planeta Vênus. Está entrando no signo de Câncer. Deixa eu ver que dia que vai ser isso aqui. Deixa eu ver. Já entrou. Cadê? Então o Vênus entra no signo de Câncer no dia 19 de maio, ele já está lá, né? Então ele entrou um pouquinho antes ali, deve ser no comecinho do dia 19 ou no final do dia 18. Ele entra lá em Câncer, ele vai ficar ali por um tempinho, vamos ver, ele vai ficar lá até, eu preciso de óculos, né? Porque afinal de contas eu já tenho certa idade, então eu não enxergo nada nessa distância que eu estou aqui. Então ele vai começar aqui, ó, dia 19 de maio, ele está em 0 grau de Câncer e ele vai passar para o signo de Leão lá no dia 12. Dia 12 ou dia 13? Acho que vai ser dia 13 de junho. Então a gente tem um período curtinho desse trânsito, vai ser bem rapidinho aí, tá? E o que é interessante é que quando ele estiver passando por aqui, mais para o final do mês, vai ser aqui lá pelo dia... Vai ser em junho já, no comecinho de junho, Vênus vai fazer conjunção com Júpiter, que está lá no finalzinho do signo de Câncer, tá? Então Vênus está aqui, nessa passagem, ele vai vir andar por aqui ao longo do finalzinho de maio e no começo de junho ele entra em conjunção com Júpiter aqui, que eu vou fazer um vídeo para eles, tá? Vou falar só dessa conjunção aí mais para frente. O que a gente pode pensar da questão do Vênus em Câncer, especialmente porque a gente está numa fase da lunação que a Lua está saindo de Gêmeos e entrando em Câncer meio que ao mesmo tempo, né? Então o que a gente pode pensar? Que Vênus é um planeta de prazeres, né? Vênus é um planeta de acolhimento, de prazer, de estar junto, de estar gostosinho junto ali. Ele fica super bacana no signo de Câncer e quando tem a passagem da Lua junto, isso vai ficar ainda mais interessante, porque a gente tem uma elevação de todas as energias positivas zodiacais, né, que é o Júpiter, que é o planeta da prosperidade, que fica muito bem no signo de Câncer, mais o signo do prazer e da conexão, que é o Vênus, e ainda mais o astro, né, o nosso luminar, a Lua, que é toda a questão emocional, entrando em Câncer, que fica em domicílio. Falando bastante sobre estados cósmicos hoje. Inclusive, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, aqui na playlist de curso gratuito tem uma aula só sobre estados cósmicos, tá? Só você ir lá procurar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você acessar a playlist. Aí você assiste essa aula para você poder entender bem como é que funciona isso, tá? Então, quando você tem esse monte de energia em Câncer acontecendo, a gente tem uma elevação da energia familiar. Porque o Câncer é o símbolo da família, é o símbolo da mãe, é o símbolo da maternidade, do acolhimento, da cozinha, do lar, daquele quentinho, né? E aqui, no Brasil, pelo menos na parte de baixo, aqui onde eu moro, né? Tá começando a ficar frio, né? Então, pô, muito bacana, cara. Você tá ali de noite, faz a sua janta com a família, pede uma pizza, senta todo mundo na mesa, conversa, né? O pai, mãe, sobrinho, né? Então tem aquele monte de coisa junto aqui, aquele momento agradável e gostoso da gente viver em família. Obviamente, se a sua família é bacana. Porque eu vou falar um negócio pra você. O último ano, começo de 2025 até agora, a quantidade de pessoas que eu atendi com problemas familiares foi um negócio indescritível. Inclusive, eu até já falei para vocês em outros vídeos
que para mim, todo ano eu tenho um tema diferente, recorrente, tem um tema, né? Então, começou aqui um tema, sei lá, viagem. Aí depois no ano seguinte é relacionamentos. Aí no ano seguinte é, sei lá, dinheiro. Isso não sou eu que escolho, tá? Acaba sendo, tendo um volume desse mesmo tipo de informação. E o ano passado, e esse ano está sendo dobrado, é o ano da mãe narcisista. Então eu estou lidando com muitas pessoas que têm esses problemas, homens e mulheres que tiveram essa origem bem problemática lá materna, assim como anos atrás eu tive o problema do pai narcisista, do pai tirânico, autoritário, violento, bêbado, né? Tive muito isso lá também, mas essa fase é a da mãe autoritária e narcisista, vai saber por quê. Então quando a gente tem essa junção desses elementos, a gente tem uma elevação da nossa capacidade de entender a nossa origem familiar, buscar conexões familiares interessantes e se dedicar para essas relações, ajustar discussões, ajustar desentendimentos, viver as emoções mais positivas e se conectar com as pessoas que a gente ama e corrigir essas dores que a gente tem ou aproveitar ainda mais as coisas positivas que podem acontecer, tá? Vênus é um planeta de muito prazer, né? Então quando ele entra nessa posição, ele eleva a capacidade que a gente tem de vivenciar prazeres. Então mesmo que você não tenha uma família bacana, ou que você seja, sei lá, afastado, ou está sozinho, faz alguma coisa dentro da sua casa. Principalmente quando a Lua passar para lá, que vai ser no dia 19, 20 de maio, né? Quando ele está passando por ali, é bem interessante. Faz alguma coisa para você mesmo, faz um jantar gostoso, cuida da casa, fica ali quentinho, assiste um filme no cobertor. Isso tudo pode ser muito bacana, muito valoroso, pode trazer um dia de relaxamento bacana, gostoso de viver, tá? Só para vocês terem uma ideia, para a gente encerrar nossa conversa hoje, não é total coincidência, tá? Entre aspas. No dia 20 de maio é meu aniversário. E não, eu não sou de Gêmeos, eu sou de Touro, tá? Os últimos segundinhos de Touro me salvaram dos Gêmeos. Essa vai ser a primeira semana que eu vou tirar microférias dessa semana e eu vou para casa dos meus pais, que é no interior de São Paulo. E o meu irmão que mora em Brasília, vem para cá, e o meu irmão que mora em São Paulo vai para lá e nós vamos passar uns dias juntos lá na casa dos meus pais. Eu com o Theo, meu filho que é recém-nascido, e o meu irmão que vem lá de Brasília com o filho dele recém-nascido, que é 2 meses mais velho que o Theo. É a primeira vez que a gente vai reunir toda a família. É a primeira vez que vamos estar todos juntos com bebês e a minha filha vai estar lá também. Então vai ser um encontro familiar incrível que vai ser exatamente no dia 20 e 21 de maio, que é quando a Lua está passando ali, Vênus está todo mundo junto. Então, olha só, né? A gente vai ter jantar em família, todo mundo junto, conversando e vivenciando essa coisa gostosa. Gosto de puxar isso para cima porque eu acredito que a família é o pilar. Você ter uma família saudável é super bacana. Saudável em todos os sentidos, tá? Psicológico, emocional, financeiro. É super importante para o indivíduo se sentir amado nessa vida. Eu vejo muitas famílias problemáticas e pessoas que sofrem muito com isso, né? Então, se você tem uma família bacana, aproveita, porque ela não dura para sempre, tá? Muito bem, galera. Então é isso. Aquele beijo para vocês, obrigado pela companhia. Nos vemos na outra semana, tá? E quem quiser deixar parabéns pro Nando, pode escrever aqui embaixo. Parabéns, tio Nando. E se quiser me dar um presente, também eu aceito, viu? Me manda no WhatsApp aqui, pergunta meu endereço que eu dou. Beijo para vocês. Tchau.